Bom, no domingo, dia 13, mais de 3 milhões de candidatos inscritos vão participar do primeiro dia do Enem. A próxima etapa acontece no outro domingo, dia 20. Muitas cidades estão se preparando sistema especial de transporte, inclusive. Sobre o assunto, recebemos então no Jornal da Manhã, muito gentilmente nos atende o ministro da Educação, Vitor Godoy. Ministro, obrigada pelo seu tempo conosco, seja bem-vindo. Obrigado, Adriana. Bom dia a todos. Bom dia. Como estão, então, os preparativos? Imagino que bem avançados. Teremos novidades? Quais são as recomendações principais aos estudantes que vão fazer a prova? Bom, nós estamos naquela fase que nós chamamos de última milha, que é quando as provas que já estão agora nas várias regiões do país são direcionadas para os locais de aplicação da prova. Tudo está dentro do cronograma. O Enem é uma operação de guerra, nós envolvemos mais de 500 mil pessoas na realização desse exame, envolvemos todas as forças de policiamento e de segurança do país, como o Exército, a Polícia Civil, Polícia Militar, Bombeiros, Polícia Federal, a Secretaria de Segurança, a Polícia Rodoviária Federal. Então, realmente é um grande esforço de todo o Estado brasileiro para viabilizar. Inclusive, tivemos nos últimos dias uma operação concentrada para viabilizar a entrega das provas, mesmo com as manifestações e alguns bloqueios que tivemos aí nas rodovias, mas tudo está dentro do planejado, dentro do cronograma. E a nossa recomendação agora para todos os estudantes é que acessem a página do participante para identificar o seu local de aplicação da prova. Nós já tivemos aí os dados, mais de 77% dos estudantes que acessaram o cartão de local de prova, ainda restando cerca de 700 mil estudantes. Então é importante que eles busquem essa informação, façam a prova com calma, sigam todas as orientações, lembrando que não pode levar, não vão fazer a prova, se levarem não vão fazer a prova com dispositivos eletrônicos, celular, isso fica tudo reservado num saquinho, depois o estudante pega aquilo de volta, caneta transparente. Temos novidades nesse ano que a gente aceita a identificação com a documentação digital, o RG digital, o e-título e a carteira de motorista digital. Lembrando que não pode ser a fotografia, tem que ser acessar diretamente no aplicativo oficial do documento. Então, várias novidades que nós promovemos aí para esse Enem desse ano, inclusive o pagamento via Pix. Foi uma facilidade para todos os estudantes do Brasil pagarem, porque antes tinha que ter o boleto, tinha que utilizar o aplicativo do banco, ou se dirigir a alguma lotérica ou a agência bancária. Então, são várias novidades, tudo dentro do cronograma. Esperamos que será uma excelente prova para todos os estudantes. Que ótimo, tomara mesmo. Agora são 9h29. A gente está recebendo aqui no Jornal da Manhã o ministro da Educação, Vitor Godoy. Ministro, agora a pergunta dos nossos comentaristas, Diogo Schelp. Ministro, bom dia. Ministro, assim que se encerram as provas do Enem de um ano, começa-se a pensar nas provas do ano seguinte. Sabe-se que há uma questão, um problema, que é um banco de questões escasso do Enem. Então é algo que tem que ser resolvido, vai precisar ser resolvido para o ano que vem. Como que está essa preocupação e como que isso está sendo repassado para a equipe de transição para o novo governo? Já há conversas nesse sentido em outras questões do Ministério da Educação? Bom, excelente pergunta. Nesse ano, nós fizemos uma pré-testagem em 2022, que não está sendo informado aí pela imprensa. O que eu li aí é que a última tinha sido em 2019, isso não é verdade. Nós fizemos uma pré-testagem neste ano para garantir as questões do Enem desse ano e já temos tudo bem estruturado para que seja feita essa pré-testagem também em 2023, inclusive com algumas parcerias que estão sendo gestadas. É importante lembrar o seguinte, que uma questão para ser aplicada na prova do Enem, ela passa por diversas etapas. Então, primeiro ela é elaborada, depois tem uma revisão técnico-pedagógica que é feita pelas equipes do INEP e em seguida é feita essa pré-testagem. E para fazer a pré-testagem nós precisamos de sala de aula e alunos. E em 2020 nós tivemos o fechamento das escolas em todo o país. Então, por essa razão que 2020 e 2021 que não tinha sido feita essa pré-testagem, mas isso tinha um acompanhamento do número de questões do banco de itens e isso está sendo muito bem encaminhado já com essa pré-testagem desse ano e com todo o planejamento que já está preparado para o ano que vem. Roberto Mota. Bom dia, ministro. O senhor mencionou o que, na minha opinião,
é um dos maiores crimes já cometidos contra crianças e jovens nesse país, que foi o fechamento das escolas durante a pandemia, né? Um fechamento que extrapolou qualquer razoabilidade, qualquer preocupação real com a situação e acabou sendo promovido por uma agenda ideológica e sindical. E agora a gente vê muitas pessoas que apoiaram, que foram promotores desse fechamento, falando em medidas para recuperação dos alunos. O senhor acredita que existe alguma possibilidade de recuperar o prejuízo educacional que foi causado a essas crianças e a esses jovens? Bom, não só acredito, como já está acontecendo, né? Eu estava acompanhando, inclusive, a discussão agora da equipe lá de transição e eles precisam, acho que até se informar um pouco melhor, porque o Brasil ele já tem hoje uma política de recuperação de aprendizagens que é referência mundial, que já tem mais de 6 milhões de crianças sendo recuperadas, com o uso de tecnologia para acelerar esse processo. Já são mais de 2.160 municípios aplicando essa política de recuperação. Inclusive, nós cumprimos todas as dimensões do modelo que foi estabelecido pelo Banco Mundial para uma política de recuperação. Nós temos ações assertivas para combater evasão, inclusive prevenir evasão e abandono escolar. Nós lançamos, junto com o Banco Mundial, materiais de formação docente para o desenvolvimento das competências socioemocionais dos estudantes. Já está disponível para toda a rede pública brasileira. Nós temos uma plataforma que auxilia o professor não só a diagnosticar quais foram os déficits de aprendizagem em língua portuguesa, matemática, ciências e língua inglesa, mas também com material pedagógico estruturado, desenvolvido por especialistas para fazer esse reforço e essa recuperação. Nós já estamos no 3º ciclo de avaliação e a formação dessa plataforma e nós já conseguimos medir concretamente que essas crianças já estão sendo recuperadas. Só para dar um exemplo, as crianças que em março desse ano não conseguiam ler uma palavra, agora, em agosto, que nós fizemos a 2ª avaliação, a 3ª avaliação, nós já conseguimos demonstrar que essas crianças estão conseguindo ler textos já de média complexidade, já garantindo que elas estão, inclusive, além daquilo que é esperado para o modelo de alfabetização. Isso porque também nós lançamos uma nova política de alfabetização em 2019, que já está em mais de 5.000 municípios brasileiros, baseado na ciência e que tem revolucionado a forma de alfabetização das nossas crianças. Vamos lembrar que em 2016, quando foi feita a avaliação de alfabetização no nosso país, 55% das crianças do 3º ano do ensino fundamental não conseguiam ler textos de baixa complexidade. Aqui eu estou falando de textos de 4 a 6 linhas de comprimento, ou seja, crianças que não estavam alfabetizadas no 3º ano do ensino fundamental. E hoje a nossa política de alfabetização consegue alfabetizar uma criança no 1º ano do ensino fundamental. Agora, 9h34, estamos aqui com o ministro da Educação, Vitor Godoy. Ministro, qual que vai ser a participação do senhor especificamente na transição? De que forma o senhor pretende ajudar a equipe que vai entrar? Bom, a transição está sendo coordenada pela Casa Civil, né? Toda a parte de envio de informações vai ser feito pela Casa Civil, utilizando um sistema do governo de gestão. E o Ministério da Educação está à disposição para poder fazer as conversas necessárias. Já houve um contato conosco, a gente deve agendar uma reunião. Até para apresentar, porque eu vejo que muitas das informações que estão sendo ali discutidas não são de conhecimento deles, né, do que o Ministério da Educação fez nesses últimos anos e de todas as importantes transformações que a gente trouxe aqui para a educação brasileira para tirar a educação dos índices educacionais horríveis, né, que o Brasil ostentava ali até 2018, inclusive no PISA, né, só para falar que o PISA, o mesmo Brasil sendo a maior potência da América Latina, nós, em 2018, fomos o 5º país em leitura, fomos o 7º país em matemática, o 7º país em ciências. Matemática, nós só tivemos desempenho melhor que a Argentina, Panamá e República Dominicana. Então, quer dizer, essa foi a educação que foi herdada, né? Então, nós estamos trabalhando justamente para fazer aquilo que os países fizeram e transformar a sua educação. Então, temos grandes parcerias aí internacionais e abrimos as portas do Ministério da Educação para a ciência, para ouvir aquilo que dá certo, né? Para fugir daqueles romantismos pedagógicos, de algumas crenças de que algumas abordagens pedagógicas funcionam e quando você vê o resultado ali na prática dos índices educacionais, você vê que aquilo ali não traz resultado.
Ô, ministro, e como foram elaboradas as questões do Enem neste ano, das provas? Algum assunto ou abordagem deve estar em destaque? O senhor considera que as provas estão difíceis, muito difíceis? Os alunos, os estudantes ficam preocupados. Pois é, esse processo de elaboração da prova é bem interessante porque ele tem um rito bem pensado e com muita segurança. Então, temos uma equipe de professores que é escolhida dentro de um banco de professores e essa equipe ela se reúne numa sala segura que ninguém tem acesso, é toda filmada, ninguém entra com pendrive e nessa sala que são feitas as discussões para a escolha dos itens. Tem toda uma metodologia científica que faz uma padronização dos níveis de dificuldade das questões, das provas. Então é um procedimento muito bem estruturado que nem mesmo o ministro da Educação tem acesso a isso, né? Só para que você tenha uma ideia, os alunos nas minhas redes sociais vivem perguntando, né? Ministro, me dá uma dica do tema da redação. E eu sempre digo assim, o ministro da Educação não sabe qual é o tema da redação, ele não sabe qual é qualquer questão que está sendo tratada. O tema da redação, ele só vai ser conhecido por mim no momento em que os portões dos locais de aplicação estão fechados. E uma prova que também vai para o INEP lacrada vai ser aberta naquele momento e aí nós vamos tomar conhecimento daquele tema da redação e aí eu faço a divulgação no meu Twitter logo em seguida para que toda a sociedade brasileira tome conhecimento. A gente vai acompanhar, vamos ficar ligado então. Diogo, mais uma pergunta para o ministro Vitor Godoy? Sim, ministro, em anos anteriores a gente viu polêmicas envolvendo questões das provas da Enem, principalmente relacionadas a questões consideradas sensíveis politicamente. Por exemplo, se o golpe de 64 podia ser chamado de golpe ou se devia ser chamado de revolução. Para esse ano, essas questões estão pacificadas? As polêmicas foram superadas? Então, essa é uma questão, como eu disse, né? A escolha das questões é feita por essa equipe de avaliação pedagógica, né? O que prevê a lógica da execução do Enem é que seja um exame que meça conhecimentos para o preparo dos estudantes para ascender ao ensino superior. Então, essa é sempre a diretriz que está colocada nas normas de quem está nesse processo de elaboração. Não há absolutamente nenhuma interferência ou participação, como eu disse aqui, minha ou de qualquer outro servidor aqui do Ministério, ou dirigente do Ministério da Educação nesse processo. E essas questões, elas são, como eu disse, né, todas pré-testadas, compõem um banco de itens, e a ideia é que sejam escolhidas aquelas questões que, de fato, testem os conhecimentos dos estudantes para ascender ao ensino superior. Esse é o objetivo, é por isso que a gente prima, e é esse o tipo de questão que nós esperamos que apareçam na prova nesse ano. Mota? Ministro, esse tema da ideologização do ensino no Brasil é um tema muito caro aos pais, né? Especialmente na pandemia, quando as aulas foram dadas remotamente, muitos pais ficaram espantados, muitos mesmo. A quantidade de pessoas com que eu conheço que ficaram abismadas com o uso das salas de aula para doutrinação ideológica foi muito grande. Aconteceu um despertar na sociedade brasileira. O senhor acha que esse processo agora, nos próximos anos, pode voltar a ser presente nas salas de aula brasileiras? Bom, a gente tem acompanhado, existem casos sim, é inegável, mas nós temos 2.200.000 professores no Brasil da educação básica, mais de 300.000 professores do ensino superior. São situações que muitas vezes acontecem e viralizam, então isso passa também para a gente uma impressão de que todos os professores podem estar fazendo isso, mas isso não procede, né? Nós temos alguns casos acontecendo, isso eu me posicionei, inclusive, em uma das situações que algumas professoras colocaram as crianças numa simulação de votação, constrangendo algumas das crianças que externaram uma votação em um ou outro candidato. Então, são situações que a gente não gostaria que acontecesse dentro de sala de aula, até porque, como a gente vinha discutindo aqui, né, nós precisamos focar e trabalhar na recuperação dos conhecimentos dos nossos estudantes. Os países que deram grandes saltos de qualidade na educação focaram num currículo bem estruturado, com metas de aprendizagem muito claras. Então é nisso que nós temos que focar, nós temos que olhar o que aconteceu de bom em alguns outros países
e aprender também com os acertos dos outros. A gente não pode achar que, para o Brasil ser um país diferente, tudo aqui tem que ser diferente. Não é assim que funciona. Nós temos que ver aquelas iniciativas que têm bons resultados e que têm bases, inclusive, científicas, e trazer isso para dentro de sala de aula, né? E com o uso que nós temos hoje das redes sociais, a quantidade de informações que circula por aí, a sociedade, de alguma forma, está aprendendo a lidar também com a informação, como lidar com isso, de que maneira. Então, eu acredito que a sociedade vai ser capaz de aprender a utilizar a informação e também se posicionar, né, contra algumas situações que a gente espera que não aconteça dentro de sala de aula. Perfeito. Ministro da Educação, Vitor Godoy. Ministro, muito obrigada pela entrevista, pelos esclarecimentos, sucesso nos trabalhos. Boa sorte a todos os envolvidos no Enem, estaremos acompanhando. Muito obrigado, um bom dia a todos.